Bom dia. Nós estamos em Marcos. Hoje vamos iniciar o capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, até que veja o reino de Deus chegando em seu poder. As pessoas têm um entendimento diferente nessa palavra. Achavam que Jesus estava falando que alguns daqueles ali não iriam morrer, falando a morte física. Mas o que Jesus estava falando era sobre morte espiritual. Tinha alguns daqueles ali que não iriam padecer eternamente. Jesus estava confirmando que tinha alguns ali que seriam salvos. É difícil nós entendermos isso. Ah, não, pastor, mas era na igreja ali, está todo mundo na presença de Cristo, que eles falaram que era somente alguns. É verdade. Hoje nós podemos estar dentro do templo, o templo lotado, mas isso não quer dizer que todo mundo ali será salvo, não. A bem da verdade será a minoria. Então é mais ou menos isso que Jesus estava nos falando. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante dele. Nós observamos que sempre Jesus, quando tinha alguma coisa com uma importância maior, quando ele não queria que todos os discípulos fossem, ele levava sempre Pedro e os 2 irmãos. E como foi lá com o caso da filha do Jairo. E aqui também, novamente, ele chamou os 2, Tiago e João. Ele levou para um lugar mais afastado, onde não tinha mais pessoas. E ali, diante dele, Jesus se transfigurou. Ou seja, Jesus se mostrou no corpo glorificado, como ele seria depois depois que ele foi ressuscitado. Todos nós, se formos salvos, depois nós teremos também um corpo glorificado. Jesus então mostrou para ele a glória. Mostrou bem a sua glória. Jesus mostrou para ele como Jesus seria. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. As roupas de Jesus se mostrou extremamente branca, como nenhuma lavanderia, nenhum lavandeiro, ninguém absolutamente teria condições de deixar uma roupa tão branca. Um branco incomum, que as roupas de Jesus demonstrou naquela hora. E além do branco, ainda reluzente, né? A roupa dele reluzia. E então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E ele ali com o corpo glorificado apareceu também. Elias e Moisés, todos, claro, os 2 também em corpo glorificado. Interessante de tudo isso é que nós vemos aqui uma revelação do Senhor. O Espírito Santo revelou tanto a Pedro como a João e Tiago quem era tanto Elias como Moisés. Por quê? Tanto um quanto o outro tinha centenas de anos que tinham morrido. E naquela época não existia fotografia, não existia nada disso. Então eles nunca tinham visto sequer uma imagem, uma foto, nem de Elias nem de Moisés. Mas assim que viu Jesus conversando com aqueles 2, sabiam que era Moisés e que era Elias.
Moisés apareceu ali no corpo glorificado, mostrando, representando os profetas. Moisés é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. E ele representava ali todos os profetas bíblicos. Representava Jeremias, Ezequiel, Isaías, Malaquias, todos. Era uma representação, dos profetas. E Moisés, o representante da lei. Moisés estava representando a lei que ele mesmo tinha entregado há centenas de anos atrás. Muito bem. Estes dois estavam ali representando e mostrando, porque Deus estava mostrando de forma clara, ele ia mostrar de forma clara o que é que nós temos que viver hoje. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, que quer dizer mestre. Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro então falou: Senhor, é muito bom nós estarmos aqui, mestre. Vamos erguer, vamos fazer aqui agora 3 tendas, 3 tabernáculos, 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Pedro estava falando sem ter plena consciência do que ele estava falando. Ele estava vendo os 3. Estava vendo Jesus, estava vendo Elias. Ele estava vendo Moisés. Mas ele não conseguiu, na hora ali, imediato, discernir que eram espirituais. Ele estava olhando de forma física. Ele falou: não, é bom, nós vamos estar aqui, nós vamos fazer a cabana. Uma para cada um de vocês. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Era assustadíssimo. De repente está com Jesus. As roupas de Jesus modificam. Jesus se transforma diante deles. Aparece Elias, aparece Moisés. Eles estão com medo. Falou: será que Deus agora vai me recolher? Vai nos recolher agora? Será que nós vamos morrer? O que eles estavam vendo, ninguém nunca viu. Nós estávamos aterrorizados, mortificados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu. E dela soou uma voz que declarou. Estavam ali os 3, Pedro está falando em arrumar uma cabana para cada um, mas de repente surgiu uma nuvem, envolveu todo mundo, e desta nuvem soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. A ele ouvi. O que Deus está falando? Quem falou foi Deus. O que Deus estava falando? Falando: olha, não é Moisés que vocês têm que ouvir. Não é a lei de Moisés que vocês têm que ouvir. Não é os profetas. Vocês não têm que ouvir agora, não é Isaías. Vocês têm que ouvir, não é Ezequiel, não é Jeremias, não é Malaquias. Vocês têm que ouvir a Jesus. Vocês têm que ouvir o meu filho, a ele ouvir. Este é o meu filho amado. A ele ouvir. Conclusão. O que ele está dizendo? Que hoje nós vivemos é na graça. Hoje nós vivemos, nós devemos praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a lei. A lei se cumpriu em Jesus. Os profetas profetizaram até a vinda de Jesus. Isso aí nós lemos, está lá em Mateus e em Lucas. Né? Profetizaram até a vinda de Jesus, até a vinda de João Batista. Agora é Jesus, nós ouvimos Jesus.
Então, como algumas religiões, seitas, pessoas, pregadores, que teimam em tentar viver a lei, viver o Antigo Testamento, estão errados. Nós temos que viver só Jesus. Tem pessoas ainda que querem usar ainda uma linguagem antiga, chamando Deus de Jeová. Nós chamamos Jesus Cristo. Ficam tentando fazer a lei hoje se cumprir. Ela já se cumpriu há muito tempo. Ela se cumpriu em Jesus. Hoje, nós só ouvimos, nós só praticamos a Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, a ele dai ouvido. Foi o que Deus falou. E de repente, quando olharam ao redor, ninguém mais vira, a não ser Jesus. Depois que Deus veio, Deus mostrou para eles, acabou. Deus só queria mostrar. Falou, olha, esse aqui é o meu filho, esse você tem que ouvir. Você não tem que ouvir Moisés, não tem que ouvir profetas, nada. Só isso. E pronto. Durante a caminhada descendo o monte, Jesus lhe ordenou que ninguém revelasse o que havia presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Jesus falou com ele, falou, olha, não comenta nada que vocês viram, que assistiram, o que aconteceu lá em cima, até eu ser morto e ressuscitado. Só depois, quando eu estiver ressurreto, que vocês falem sobre a visão, sobre o que vocês viram lá, sobre o que vocês presenciaram. Até então, não. Ou seja, Jesus, novamente, de uma forma mais clara, está informando a eles, olha, eu vou ser morto em breve, mas eu vou ressuscitar. Só depois disso vocês falam que vocês viram o que aconteceu lá em cima hoje. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual é o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Eles manteram o assunto em sigilo, só entre os três, não comentaram com mais ninguém, nem com os outros apóstolos, mas eles discutiam entre si, mas vem cá, o que quer dizer ser ressuscitado dos mortos? Eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles, na verdade, tinham dúvidas sobre a ressurreição. O que é isso? Jesus está falando ressuscitar, com o que quer dizer? Ficavam questionando. Então questionaram-lhe, por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? Falaram, olha, os mestres da lei aí, os fariseus, os sacerdotes, eles falam que antes do Messias vir, tinha que vir, Elias tinha que voltar primeiro. Elias, nós sabemos, eles estão falando, é o que representa os profetas. Elias foi aquele que foi tomado com vida, né? Aquele que foi arrebatado. Então os fariseus falaram, olha, antes do Messias vir, Elias vai voltar. Aí questionaram Jesus. Jesus esclareceu, realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo. Pois eu lhe digo, Elias também já veio e fizeram tudo contra ele, tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Falando, Elias veio, que estão falando, realmente é necessário. Ele veio. Fizeram tudo, ele foi perseguido. Nós sabemos da perseguição desencaminhada ali pela Jezabel contra ele. Tudo que aconteceu com ele, todos nós sabemos, está na Bíblia. Jesus está falando. Mas falou, mas realmente é necessário que ele venha, como veio. Mas agora está sendo escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário que Jesus sofra penosamente, seja rejeitado com desprezo. Ele sofreu. E ele foi rejeitado. Jesus sofreu de uma forma terrível. E foi rejeitado. Conduziram ele à morte. Escarneceram, fizeram tudo. E ele morreu. Mas ressuscitou ao terceiro dia,
está vivo para todos sempre. Versículo 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Então, quando chegaram, onde estavam ali os discípulos, outros 9 discípulos, pelo menos, os mestres da lei, né, os sacerdotes, todos estavam ali ao redor deles discutindo, questionando os discípulos. Jesus está chegando, está vendo aquele tumulto, aquele interrogatório com seus discípulos. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Aí quando a maioria das pessoas viram que Jesus estava chegando, apareceu ali, foram todo mundo correndo para o lado dele, o saudar, o cumprimentar. Jesus vai caminho então para esses sacerdotes, caminho então para esses escribas, esses fariseus, esses doutores da lei, e pergunta: vem cá, o que vocês estão interrogando meus discípulos? O que vocês estão querendo com ele? Eu vou direto questionar o porquê. Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Quando Jesus interroga eles ali, então no meio da multidão aparece um senhor e diz: mestre, eu trouxe o meu filho para ti. O senhor não estava aí, eu pedi aos seus discípulos que expulsasse o demônio, que ele tem um demônio, ele tem um espírito que impede ele de falar. E esse demônio, ou seja, esse demônio fazia com que o filho dele agisse como a maioria das pessoas que tem epilepsia. As pessoas caem, ficam espumando pela boca, range os dentes, fica tudo enrijecido e não conseguem falar. E geralmente as pessoas que têm epilepsia, a maior preocupação das pessoas é não deixar a língua enrolar. Mas na hora só pode segurar e não tem outra coisa a fazer. Então esse demônio agia desta maneira, como se fosse um mal de epilepsia. E o pai falou: não, eu trouxe. Os teus discípulos não conseguiram curar. Nós sabemos pelo menos que o pai sabia que não era uma doença comum, normal. Sabia que era mal, que eram demônios, que eram espíritos. E eu pedi para os seus discípulos expulsar, mas eles não conseguiram. Aí o que Jesus disse? Admoestou-lhe Jesus: ô geração sem fé, até quando eu estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Ele falou: geração sem fé, geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Chegar um momento que eu não vou suportar mais vocês. A palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus está falando que os discípulos dele não tiveram fé. Não agiram com fé para expulsar os demônios. O demônio desse menino. Foram incrédulos. Jesus falou: até quando eu vou suportar vocês? Até quando? Admoestou-lhe Jesus: ô geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante,
provocou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Quando trouxeram o menino, assim que o demônio que estava no menino viu Jesus, já fez com que o menino caísse e começou aquelas convulsões, espumando pela boca, como se fosse um ataque epilético, na hora, todo aquele movimento. Jesus olhou, observou, vendo que Jesus não fez nada. Olha onde Jesus foi buscar a raiz do mal. Então Jesus indagou o pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? Jesus não foi em desespero em cima do menino, não. Virou, foi pro pai. Falou: escuta, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo, na água, para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Não, ele ajuda desde a infância, desde criança acontece isso com esse menino. Esse demônio às vezes faz com que esses sintomas, esses desmaios aconteçam. Joga ele, cai no fogo, ele cai na água, em qualquer lugar. É assim como a pessoa que tem epilepsia, que a gente tem que estar de olho, porque ele, quando vem, cai em qualquer lugar. Manifesta em qualquer lugar. De repente ele está perto do fogo, cai, ou na água, em qualquer lugar. Esse demônio, na verdade, tem tentado matá-lo dessa maneira. Mas se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão, ajuda-nos. É isso que acontece, não só pode, agora o pai está impedindo, falando: não, ajuda-nos, só pode fazer alguma coisa. Liberta o menino, nos ajuda, me ajuda, eu como pai, liberta o meu filho, é isso que ele está pedindo. Se tu podes, que ele perguntou, se você pode, Jesus, tu pode fazer alguma coisa, ajuda. Jesus diz: se tu podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Falou: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Os discípulos não tinham conseguido expulsar esse demônio porque não cria que podia expulsar. Faltou fé. Jesus está dizendo: se você tem fé, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. O pai do menino acabou, caiu. Jesus fez o pai do menino pensar, voltar atrás na sua vida. Ou ele falou: não, realmente, me ajuda na minha falta de fé, ajuda-me a ter fé. Eu creio, eu quero crer. Me ajuda a ter fé. Jesus foi na raiz do problema. A raiz do problema não é o menino, é o pai. Nós temos que entender que o mal que nos assola a nossa família, os nossos filhos. O responsável somos nós. Os nossos filhos são dependentes espiritualmente de nós. Quando nós estamos agindo de maneira errada, nossos filhos sofrem. Eu já disse algumas vezes, eu tenho orado em crianças, até recém-nascido. Eu tenho visto coisas assustadoras. Mas a criança não pecou. Mas os pais, se os pais estão no erro, estão no pecado, abre uma porta enorme. O nosso adversário, o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem pena, ele não tem compaixão de ninguém, então vai atacar até os nossos filhos. Então nós temos que ter muito mais responsabilidade sobre o que nós fazemos ou falamos, porque isso está afetando diretamente os nossos filhos. O que acontecia na vida desse jovem era a responsabilidade do pai. Jesus fez o pai meditar, pensar, e na hora o pai
caiu em si. Ele disse, nos ajuda, ajuda a minha falta de fé, ajuda-me a agir de acordo com a palavra, ajuda-me, Senhor. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe esse jovem e jamais o tomes novamente. Jesus simplesmente vai dirigir o demônio e fala: olha, demônio, espírito mudo e surdo. Sabemos que além desse ataque tipo epilepsia, como no início o pai está falando, esse jovem não falava. Jesus repreendeu, falou: espírito mudo e surdo, eu te mando, vai embora e nunca mais volta para ele. Na hora Jesus só falou isso. Não tem que fazer muita coisa. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Na hora que Jesus falou, o menino berrou, abriu a boca, deu um berro, balançou aqueles mais todos, ficou quieto, inerte, como se estivesse morto. Todo mundo falou, o menino morreu. Mas nós temos que saber, gente, às vezes as pessoas acham, não, eu já tive carta expulsando demônio, e na hora de sair o demônio manifestar, gritar, berrar, e eu digo, inclusive, de assustar as pessoas, porta os parentes. Mas estas manifestações acontecem na saída. E foi o que aconteceu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus depois pega o menino, levanta, e ele normal. Aí mais tarde só está Jesus e os discípulos. E os discípulos então vão perguntar a Jesus: escuta, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com jejum e oração. Então para me expulsar demônio eu tenho que estar em jejum e oração? Não. A função do jejum e oração não é para que eu expulse o demônio de alguém lá. É para mim me fortalecer espiritualmente. Não é o fato de eu estar sem comer, sem beber, que eu vou expulsar ali um demônio e vai sair. Não, é para me fortalecer. Tem demônios em nós. Tem demônio nas pessoas. Só sai com jejum e oração. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que orar, eu tenho que me santificar, eu tenho que me fortalecer espiritualmente para mim poder expulsar qualquer casta de demônio. Não adianta eu, na carne, eu partir ali para uma batalha espiritual que eu não vou conseguir. Eu não vou vencer. Por isso Jesus está falando: olha, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Você tem que jejuar, se fortalecer espiritualmente, crescer espiritualmente. Aí você tem autoridade, aí você tem poder, aí você pode determinar para o demônio sair em nome de Jesus, que na mesma hora vai sair. Mas se nós estivermos de maneira carnal, despreparado, não vamos conseguir nada. Há uma casta de demônios, só sai com jejum e oração. Vamos nos santificar. Vamos nos encher do Senhor. Vamos esvaziar-nos das coisas do mundo, a nossa carne, para encher do Senhor. Aí sim, aí nós temos poder, aí nós temos condições de expulsar qualquer espécie de demônios. Nós lemos hoje até o versículo 29 de Marcos 9. Amanhã nós vamos prosseguir a partir do versículo 30. Todas as respostas, tudo que nós queremos está na palavra de Deus.
tudo que necessitamos, todo o nosso alimento está aqui. É o Evangelho. Jesus é o Verbo. Nós temos que ouvir, não é Moisés, não é Elias. Nós temos que praticar, não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. É Jesus. Este é meu filho amado, a este eu vi. Temos que jejuar sim, não para recebermos bênção, não para conseguirmos bênção esta ou bênção aquela. Temos que jejuar sim, para nós expulsarmos todo e qualquer demônio. Não somente das pessoas, mas de nós mesmos. Há uma espécie de demônio que só sai de jejum e oração. Quebrar a carne, fortalecer o espírito. Jejum não é para receber bênção, prol de milagres, nada não. Quebrar a carne, fortalecer o espírito. Há uma caça de demônios, só sai de jejum e oração. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.